Olá! Sabe quando a gente olha para o governo e pensa, peraí, por que as regras para eles parecem ser diferentes das nossas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo e entender exatamente isso. Quais são as regras especiais que comandam o Estado brasileiro e como elas afetam a vida de todo mundo? Então, o nosso caminho vai ser o seguinte, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de regime. Depois, vamos conhecer os dois pilares que sustentam tudo. Na sequência, as 5 regras de ouro que estão lá na Constituição. Vamos falar também daquelas regras que não estão escritas, mas que valem muito. E, por fim, vamos amarrar tudo, entendendo a importância desse equilíbrio entre poder e direitos. Bom, para começar, vamos construir a base, o conceito fundamental de tudo isso. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? A resposta está toda numa área específica do direito, o direito administrativo, que basicamente cria um manual de instruções sob medida para a atuação do governo. E tá aí o nome oficial da coisa, Regime Jurídico Administrativo. Para simplificar, vamos pensar numa balança. De um lado, esse regime dá ao Estado poderes especiais, as tais prerrogativas, para que ele consiga agir pelo bem de todos. Do outro lado, ele impõe limites bem rígidos às sujeições, para que esse poder não vire abuso. E essa tensão constante, essa busca pelo equilíbrio, é o que define tudo. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro usa um termo ótimo para isso: bipolaridade. É essa dança contínua entre o poder do Estado e a liberdade de cada um de nós. Guarde essa ideia porque ela vai aparecer de novo. Tá, mas do que é feito esse regime? Basicamente, de 2 tipos de peças. De um lado, os princípios, que são como as grandes diretrizes, as ideias gerais mais abertas. E do outro, as regras, que são ordens diretas, bem específicas. É o pode ou não pode, preto no branco. Seguindo em frente, vamos ver o que sustenta essa construção toda. Na prática, todo o direito administrativo se apoia em 2 superprincípios. Eles são a fundação de todo o resto. Imagina eles como os 2 lados de uma mesma moeda. A supremacia do interesse público dá o poder, a força para o Estado agir em nome da coletividade. Já a indisponibilidade do interesse público impõe os limites, os deveres, dizendo que o administrador não é dono da coisa pública e não pode abrir mão do que é de todos. Para isso ficar bem claro, olha só um exemplo clássico da supremacia em ação. É por causa dela que o Estado pode, por exemplo, desapropriar um terreno particular. Ele pode fazer isso para construir algo que vai beneficiar todo mundo, como um hospital, uma escola ou uma estrada, desde que, claro, pague uma indenização justa ao proprietário. Certo, agora a gente chega no coração da matéria. Os 5 princípios que estão escritos lá, com todas as letras, no artigo 37 da nossa Constituição. E aqui vai uma dica de ouro para nunca mais esquecer quais são eles. É só lembrar da palavra limpe. Cada letra é um princípio: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É um macete famoso, mas que funciona aqui é uma beleza. E o primeiro, legalidade, já traz uma das diferenças mais radicais. Para nós, cidadãos comuns, vale a lógica de que tudo que a lei não proíbe está permitido. Já para o administrador público, a coisa se inverte completamente. Tudo que a lei não autorizar expressamente está proibido. Ele só pode agir se a lei mandar ou permitir. O princípio da impessoalidade é o que combate o favoritismo. É por causa dele que existem os concursos públicos e as licitações. A ideia é garantir que a vaga ou o contrato vá para o mais preparado ou para a melhor proposta, e não para o amigo do rei. E também proíbe que o político ou o servidor use a máquina pública para se promover. Já a moralidade vai um passo além. Não basta o ato ser legal, ele precisa ser ético, honesto, de acordo com a boa-fé. O exemplo mais forte disso é a súmula do STF que proibiu o nepotismo, aquela prática de nomear parentes para cargos de confiança. É a prova de que a moralidade é um dever. Com a publicidade, a regra é clara. A casa do governo precisa ter paredes de vidro. Tudo tem que ser transparente, aberto para quem quiser ver. O sigilo só pode existir em situações raríssimas, como para proteger a segurança do país. É esse princípio que justifica portais de transparência, por exemplo. E por último, mas super importante, a eficiência. Chega de burocracia inútil, de processos que nunca terminam. Esse princípio cobra que a gestão pública seja ágil, inteligente e focada em resultados. É sobre entregar o melhor serviço possível, gastando o mínimo de tempo e de dinheiro público.
Mas calma, não é só o que está escrito na Constituição que vale, não. Existe toda uma série de outros princípios que, mesmo não estando lá de forma explícita, são reconhecidos e obrigatórios para o governo. Um dos mais poderosos é o da autotutela. É um nome meio complicado, eu sei, mas a ideia é bem simples. É o poder, e às vezes o dever, que a própria administração tem de corrigir os seus próprios erros. Ela pode rever e até anular seus atos, sem precisar que um juiz mande fazer isso. E essa autotutela funciona de duas formas bem diferentes. Se o ato é ilegal, a administração não tem escolha. Ela deve anular. É uma obrigação. Agora, se o ato é legal, tá tudo certinho, mas ele se tornou inconveniente ou não serve mais, aí a administração pode revogá-lo. É uma decisão de conveniência, de boa gestão. Bom, agora que a gente passou por tudo isso, vamos juntar as peças e entender o quadro completo. No fim das contas, todo esse sistema complexo de princípios e regras tem um único grande objetivo: criar uma estrutura que dê ao Estado as ferramentas necessárias para servir bem a população, mas ao mesmo tempo que coloque limites muito claros, para que ele seja sempre justo, eficaz e que respeite os direitos de cada um. Então, o ponto mais importante de hoje é entender que essa teia de princípios não é só teoria de livro. Ela molda o nosso dia a dia, cada vez que a gente usa um serviço público, paga um imposto, participa de uma licitação ou presta um concurso. Isso tudo nos deixa com a grande questão, aquela que move todo o debate no direito administrativo. Será que, na prática, esse sistema de princípios consegue realmente garantir um equilíbrio perfeito entre o poder do Estado e a nossa liberdade? Essa busca constante pela resposta é o que mantém o direito vivo e sempre evoluindo. Obrigado pela companhia.